E se eu te dissesse que a chave para entender as ideias mais complexas do mundo está escondida em atividades de matemática para crianças? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que a gente vai descobrir. Vamos mergulhar não só na matemática, mas na arte de pegar qualquer coisa complicada e transformar em algo simples, visual, algo que todo mundo consegue entender. Para ensinar qualquer coisa, existem basicamente dois caminhos, né? De um lado, tem o jeito abstrato, aquele monte de símbolo e número que, vamos combinar, pode ser bem intimidador. Mas do outro lado tem um jeito visual, simples, que te convida a participar. É exatamente essa segunda abordagem que a gente vai desvendar, usando um material incrível que transforma números em coisas que a gente pode literalmente ver e tocar. E aí que tá. A grande sacada por trás desse método todo começa com uma coisa fundamental: tornar a matemática visual. A ideia é bem simples, na verdade. É pegar aqueles números abstratos que voam por aí e trazer eles para o nosso mundo. Transformar em coisas que a gente pode ver, pode contar e, o mais importante, entender quase que por instinto, sabe? Sem precisar quebrar muito a cabeça. Então fica a pergunta: como é que se explica uma ideia tipo 3 vezes 3 sem só jogar os números na mesa? Como a gente dá vida para essa operação matemática? E a resposta, gente, é brilhante de tão simples. Em vez de só falar 3 vezes 3, a atividade faz uma proposta diferente. Imagina aí, 3 sacolas. E dentro de cada uma dessas sacolas, a gente coloca 3 balas. Pronto! Na mesma hora, a matemática sai daquela folha de papel e vira uma historinha. E a partir dessa historinha visual, a conta vira uma coisa óbvia, né? 3 sacolas, 3 balas em cada uma, é claro que dá 9 balas no total. É nesse momento que a gente conecta a imagem com a aritmética mais básica. Fica tudo mais fácil. Ok, com esse exemplo bem concreto na mão, a gente pode começar a construir o conceito matemático mais formal. Pensa assim, a gente acabou de criar uma base super sólida, bem visual. Agora, entender os fundamentos das potências vai ser moleza. Pois é, isso que a gente acabou de fazer com as balas tem um nome oficial, é a potenciação. Mas não se assusta com o nome, não. É só um jeito mais curto, mais elegante de escrever uma multiplicação que se repete. Então, em vez de escrever 3 vezes 3, a gente simplifica e escreve 3 ao quadrado. Simples assim. E essa forma de escrever tem 3 partes bem fáceis de entender. Olha lá. O 3 é a nossa base, é o número que a gente vai multiplicar. Aquele 2 pequenininho lá em cima é o expoente. Ele manda na história. Ele diz quantas vezes a base vai se multiplicar por ela mesma. E o resultado de tudo isso, o 9, a gente chama de potência. Tranquilo, né? Desenhe para entender. Essa frase, ela resume a filosofia toda por trás disso aqui. Tanto que uma das atividades pede exatamente isso. Para mostrar 2 ao quadrado, o que você faz? Desenha 2 grupinhos, cada um com 2 estrelas. É botar a mão na massa, sabe? Porque o ato de desenhar faz o conceito grudar na cabeça. É outra história. Beleza, o básico a gente já pegou. Mas, e quando a gente começa a misturar essas potências? O que acontece? Bom, aí a gente precisa conhecer as regras do jogo para passar para o próximo nível. E claro, o nosso jeito de entender essas regras vai continuar sendo visual. Para cada regra, a gente vai ter uma analogia bem simples. Para multiplicação, vamos pensar em maçãs. Para potência de potência, blocos de montar. A ideia é sempre a mesma: transformar regras que parecem complicadas em ações que a gente consegue imaginar. Bora para a primeira regra, a da multiplicação. Imagina o seguinte, você tem 2 ao quadrado, digamos, fazendas. E em cada uma dessas fazendas, você colhe 2 ao cubo maçãs. Para saber o total de maçãs, você não precisa calcular tudo separadinho, não. A regra é um atalho genial. Quando a gente multiplica potências que têm a mesma base, a gente simplesmente soma os poentes. Traduzindo para matemática, fica assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 2 mais 3. Ou seja, 2 elevado à quinta potência. É um atalho super poderoso que aquela nossa imagem das fazendas ajuda a gente a entender o porquê. E a segunda regra, a tal da potência de potência. Vamos usar a nossa analogia dos blocos. Imagina que você montou uma base com 2 ao quadrado blocos. Agora, pega essa estrutura inteira e empilha ela de novo, ou seja, eleva tudo isso ao quadrado. Na matemática, a gente escreve assim: 2 ao quadrado ao quadrado. A regra aqui é ainda mais direta. Para resolver, é só multiplicar os expoentes. O resultado? 2 elevado à quarta potência. Ok, legal, a gente aprendeu as regras. Mas fica aquela pergunta, né? Para que tudo isso importa na prática, no dia a dia?
A resposta está na hora em que a gente precisa lidar com números gigantescos. Pega esse cenário aqui, bem do mundo real. Uma fábrica que produz 40 mil mochilas. 40 mil. É um número grande e cheio de zeros, né? Fica até meio chato de escrever. Mas e se eu disser que existe um jeito muito mais inteligente e limpo de escrever esse número? E esse jeito tem nome, notação científica. É aqui que tudo que a gente aprendeu sobre potências faz sentido. É a grande recompensa. É uma ferramenta que cientistas, engenheiros, todo mundo usa para simplificar o universo dos números e falar de coisas gigantescas de um jeito fácil. E o processo para transformar o 40 mil é super simples, é quase uma receita. Primeiro, a gente acha o primeiro dígito que não é zero, o 4. Beleza, bota uma vírgula logo depois dele. Agora, o passo mais importante. Conta quantas casas essa vírgula precisou andar para chegar ali. Foram 4 casas, certo? Esse número vira o nosso expoente. E o resultado final? 4 vezes 10 elevado à quarta. Pronto. Simples, limpo, elegante. E o mais incrível é que esse truque funciona para qualquer número grande. 3.000 alunos vira 3 vezes 10 ao cubo. 600 mil brinquedos vira 6 vezes 10 à quinta. Você começa a ver o padrão e aí fica muito claro, o poder de simplificar as coisas é enorme. E isso nos traz de volta ao nosso ponto de partida. Porque essa nossa jornada pela matemática, no fundo, ensinou uma coisa muito maior. Uma lição sobre como a gente se comunica e como a gente aprende. A grande lição é essa aqui. Qualquer ideia complexa pode ser simplificada ao encontrar a imagem certa. Isso quer dizer que o jeito que a gente explica algo é tão importante quanto o que a gente explica. Encontrar aquela imagem, aquela analogia perfeita, essa é a chave mestra para destravar o entendimento de literalmente qualquer assunto. Então, olha só que jornada. A gente começou com uma coisa tão simples, balas e maçãs, e a partir daí, passo a passo, a gente construiu uma ferramenta super poderosa, capaz de descrever números que são astronômicos. Dá ou não dá uma sensação boa de conquista? E para fechar, fica uma provocação. Se esse método de encontrar a imagem certa funciona tão bem para desvendar a matemática, que outras coisas, que outras áreas bem complexas da nossa vida ou do conhecimento, a gente poderia finalmente entender se a gente só parasse um pouquinho para encontrar a imagem certa para explicar? Fica aí a reflexão.